Olá, boa noite. Desculpa o atraso, tive alguns pequenos problemas com a conexão com a internet. Caso alguém esteja me ouvindo ou me visualizando, por gentileza, só me responda se está ok o som e a imagem, se está chegando corretamente para vocês. Peço desculpa o inconveniente do atraso e vamos dar início então ao Evangelho de hoje à noite. Com muito carinho e com alegria, vamos realizar a leitura do Evangelho. O tema de hoje é muito interessante e de uma riqueza e de um significado, uma importância muito grande para todos nós, né? Buscai e achareis, o capítulo 25, ajuda-te e o céu te ajudará, do item 1 ao 5. Mas antes de dar início, eu convido todos vocês a realizarmos uma prece, rogando ao Pai amado a misericórdia que nos auxilie a todos nós, independente de credo, independente de etnia, independente de do seu crer, mas que todos nós, criaturas de Deus, filhos amados, ricamente neste planeta, neste momento, vivenciando essa oportunidade tão rica e tão única, que possamos, Pai, acolher em nosso íntimo, com muito amor, com carinho e zelo, a oportunidade tão rica de estarmos vivenciando essa oportunidade de vida, de realizarmos o grande e importantíssimo trabalho conosco. Rogamos à espiritualidade amiga que tanto nos auxilia, para que possamos, em conjunto, nos unindo e nos fortalecer nessa caminhada, buscando a luz que nos ilumina, que nos traz a compreensão e o entendimento de cada um de nós, do nosso ser, para que possamos nos iluminar, ser uma luz no caminho, uma luz que ilumina, uma luz próspera e saudável. Obrigado, Jesus. Então, começando a leitura, ajuda-te e o céu te ajudará, pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àquele que lhos pedem. Item 2. Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análogo a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. E o princípio da lei do trabalho e o por conseguinte da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida
é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, num grande número como então a humanidade poderia progredir sem a experiência, a pré-existência e a resistência da alma. As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. 3. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que se lhe colocasse na mão. Se ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e atirás tu mesmo, nós te daremos a força necessária. Se a quiseres empregar, no livro do médium, na pergunta 291, tem uma menção sobre esse estudo, essa pergunta. E o quinto item, sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e com o anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Bateis a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé e fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, diante desse tema, hoje vamos todos nós fazer uma bela reflexão, né, dessa parábola, que é um grande alimento para a nossa alma, um grande tratado, né, do compromisso. E eu, durante os estudos, estava me recordando, né, os trabalhadores das Boas Novas, como foi mencionado no trabalho da nossa evangelizadora, que ela comentou que somos todos convidados, né? E realmente é uma convocação, eu diria assim. Todos nós somos convidados ao processo de reencarnação,
né? Ao regressarmos à pátria terrestre, ao planeta Terra, para que possamos nos desenvolver, trabalhar, e literalmente é trabalhar, como aqui o Evangelho nos coloca, e é a máxima, né? Tudo e é realizado, tudo acontece através do trabalho. Em nossa existência, é o trabalho com o corpo, é o trabalho para desenvolver o nosso intelecto, para que a gente possa desenvolver o nosso conhecimento, o entendimento da nossa existência, né? Do planeta Terra, da nossa vida, a nossa caminhada. E logo de início ele nos esclarece: pedi-se e vos dará. Então, o quanto a gente pede por nós, né? O quanto a gente busca, né? O quanto a gente se coloca nessa busca para que possamos compreender essa missão da nossa existência, o nosso propósito de estarmos aqui. Quando ele disse sobre o ponto de vista terrestre, buscai e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará, que é o princípio da lei do trabalho, ele está afirmando que tudo vai vir através do trabalho. E às vezes acreditamos que o trabalho é simplesmente o sustento do corpo físico. Ele vai além, né? Como o Evangelho aqui por si só já explica, o corpo físico que aloja, né? Que acolhe a nossa alma, que anima esse corpo material, é que nele vai promover o que nos é necessário ao nosso ser moral, que é o desenvolvimento físico, o sustento desse corpo físico que acomoda e acolhe a nossa alma, em prol do nosso desenvolvimento intelectual, e através do nosso desenvolvimento intelectual desenvolvermos e aprimorarmos o nosso ser moral, os nossos valores, né? Tudo aquilo que necessitamos para regressar à pátria espiritual, né? Quando ele diz aqui na passagem do segundo item, né, que devemos, através das pesquisas, desenvolver, que vai ter o aumento da nossa inteligência, ou seja, o desenvolvimento, e é através desse desenvolvimento intelectual que a gente consegue depurar a nossa moral, ou seja, é buscar através do desenvolvimento intelectual, da compreensão, do raciocínio, do entender as nossas necessidades. Quem sou eu? Né? Quando ele diz que Jesus é o modelo e guia da humanidade, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele se coloca como caminho, como a trajetória, como modelo. E isso é muito interessante, porque nos leva a refletir como é Jesus. Ah, mas é difícil ser como Jesus. Sim, realmente é desafiador, eu diria desafiador. Mas ele também nos coloca que todos seriam capazes de realizar tudo aquilo que ele realizaria e muito mais. E quando ele afirma que ele regressa à casa do Pai, mas que todos poderão fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais, é uma afirmação. E isso está no Evangelho. E ele diz para nós também que o homem não viverá só do pão, mas de todo alimento que sustenta a nossa alma. Ou seja, o Evangelho é o nosso alimento espiritual. Ele nos traz a compreensão da nossa moral. Quando diz a parábola, que é o ensinamento que Jesus, o recurso que Jesus utilizava para ensinar os seus discípulos, exatamente isso, para promover o entendimento, o desenvolvimento intelectual daqueles que o seguiam. Ele promovia em cada um daqueles seguidores, dos seus discípulos, com que eles promovessem a busca de entendimento, de se desenvolver no seu intelecto e compreender aquela parábola. E lembrando que a cada um vai ter o seu tempo. Às vezes um vai ter compreender em determinado momento, um tem uma determinada compreensão, o outro compreende um pouco a mais, o outro um pouco a menos. Mas o que importa nessa caminhada é a busca, a entrega de cada um de nós, o quanto eu estou buscando, o quanto eu estou trabalhando por mim, quanto eu me coloco nessa caminhada.
que quando ele disse o progresso de cada homem cumpre individualmente, ele quer dizer que cada um de nós devemos fazer essa busca individualmente. Estamos em conjunto, todos entrelaçados nessa caminhada, nesse planeta, neste momento, neste propósito. Mas isso é feito individualmente. E nós colhemos o fruto de tudo isso. Quando ele coloca aqui no início do Evangelho, que no início dos tempos, né, no período primitivo da espécie humana no planeta Terra, que nós vivíamos em busca de alimentos, né, que era se proteger dos seus predadores, das intempéries, que era do mau tempo, os temporais. Então os homens primitivos viviam em cavernas, caçavam, fugiam dos predadores para se protegerem. E ao longo do tempo a humanidade veio se desenvolvendo, né, desenvolvendo as moradias, meios de transporte, a cultura foi se desenvolvendo, se refinando, manifestando de várias formas em várias regiões do planeta, culturas, cada região com a sua cultura, com as suas buscas, com as suas descobertas, suas compreensões. Estamos hoje num momento da humanidade que é no campo mental, digamos, é o desenvolvimento mental dos valores. E essa busca nos leva, e eu diria que até o momento que nós estamos vivenciando hoje, nos traz de uma forma muito reflexiva, nos convidando a uma reflexão profunda de tudo aquilo que eu sou, o quanto projeta, o quanto envolve o outro, como que isso alcança as pessoas à minha volta, como alcança as pessoas dentro do meu lar, as pessoas do meu trabalho, a manifestação do meu ser. Então, a forma como eu me desenvolvo, a forma como eu estou agindo, como eu estou pensando, vai envolver os demais e vai refletir as pessoas à minha volta. Então, se eu quero receber algo melhor, se eu quero ter algo bom para mim, eu também necessito me desenvolver. Então, é refinar os meus valores, desenvolver o meu intelectual para que eu possa compreender que nós estamos todos no planeta Terra entrelaçados. Eu trabalho individualmente, mas aquilo que sou, aquilo que vivo, eu estou interligado no todo. Quando diz que não cai uma única folha da árvore que Deus não saiba, é porque Ele está presente em toda a sua criação. Desde o mineral, do vegetal, né, desde a espécie humana, ao animal, né, racional ou irracional, as espécies onde há a criação, há a presença de Deus. Ele está presente em tudo. Se tudo tem a partícula, se tudo tem o fluido universal criador, que é a energia de Deus criador, o fluido universal, que tudo cria, Deus se faz presente em todos nós, em tudo aquilo que habitamos, em cada parte do planeta, em cada grão de areia, em cada gota de água, em cada dedo, em cada mão, em cada irmão, em tudo aquilo que habita o universo, Deus está presente, né? Quando coloca que a nossa linguagem humana ainda não consegue ter palavras ou dimensionar o que representa, o que é Deus, que ainda está um pouco distante dos nossos recursos dessa compreensão plena, mas para que a gente possa ter noção, Deus se faz presente, Ele é o elemento principal, Ele é de onde tudo se cria, Ele está presente em tudo que foi criado, em todo o universo, e a gente tem a perspectiva ou o pensar de que Ele viria no corpo humano, mas Ele vai muito mais além e Ele se coloca presente em tudo aquilo que estamos e onde vivemos. E isso é tão dinâmico, eu acho que nos leva a uma reflexão tão profunda, a desenvolver em nosso íntimo o refinamento dos nossos sentimentos, de como estamos refletindo as nossas ações,
os nossos pensamentos, a forma como estamos agindo. E quando ele coloca na questão do desenvolvimento intelectual, para que possamos apurar, melhorar, desenvolver, trabalhar as nossas morais, eu acho que é exatamente nessa etapa onde nós estamos no planeta, né? Então, tudo aquilo que eu estou agindo, a forma como nós estamos nos comportando diante do mundo, isso reflete as nossas ações. A ciência, as pesquisas que nos conduzem ao entendimento, a compreensão de como o mundo funciona, o mundo que nós habitamos, a ecologia que é tão presente em tudo que Deus cria, e que tudo se é reutilizado, tudo é reaproveitado, nada é dispensado, tudo é matéria viva e que tudo é reutilizado, que devemos preservar o nosso corpo, preservar o nosso ambiente, a sociedade onde nós vivemos, preservar a estrutura, contribuir para que isso seja ecológico, no amplo sentido da palavra, no sentido do valor, do respeito, de reaproveitarmos, de utilizarmos de forma saudável, equilibrada, tudo aquilo que utilizamos em nossas casas, que utilizamos no dia a dia do trabalho, porque nós precisamos preservar o meio onde nós estamos, para que a gente possa viver e que a gente possa ter um retorno de respeito, de amor, de tolerância, de perseverança, de paciência. E isso nós vamos levar ao tempo, um tempo para realizarmos. Isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Não é numa única existência, mas é necessário que a gente trabalhe esse entendimento para que haja desenvolvimento do nosso intelectual e da compreensão. Que nós estamos aqui de passagem e que tudo aquilo que nós trabalharmos para melhor, nós vamos colher os frutos. Então, tudo aquilo que nós realizamos, vamos colher. Ação e reação. Então, hoje, escolhemos o que nós cultivamos em vidas passadas, é fruto de ações que praticamos. Então, tudo que podemos realizar hoje para agir melhor diante do mundo ao qual nós vivemos, diante dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos sentimentos, em prol de desenvolver e melhorar o nosso intelectual e os nossos valores morais, isso vai nos conduzir a um mundo melhor, vai nos conduzir a uma vida melhor. Então, quando ele diz que temos que para que haja um progresso e que sem a preexistência e a resistência da alma, não haveria sentido. Ou seja, então nós tivemos uma pré-existência, né? Tivemos uma existência anterior, hoje uma nova existência. E futuramente outras existências que nos são necessárias para que a gente possa regressar a esse planeta e realizarmos os trabalhos necessários ao nosso desenvolvimento. Porque em única existência não é suficiente para que a gente possa realizar. Mas que a gente tenha um bom ânimo, para que a gente possa se fortalecer nessa caminhada, acreditando, tendo tolerância, tendo paciência consigo. Quando ele diz, Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados, exatamente é para nos explicar o sentido do corpo físico, de estarmos alojados num corpo físico, para que a gente possa se colocar no trabalho. Que sem o trabalho nada vai acontecer. Não teria sentido, né? Sem esforço, sem entendimento, sem a busca, sem o desejo de querer algo melhor. Então esse desejo, ele já está em cada um de nós. É o desejo do melhor, essa busca de entender a nossa existência, de entender o mundo, de entender o que é Deus, quem é Deus. E quando Jesus se coloca como modelo e guia, e que ele coloca toda a parábola, que são recursos alegóricos, para ensinar valores morais, eles nos traz esse sentido. E ele se coloca
e ele é colocado no Evangelho como guia, modelo da humanidade, dizendo-nos que o mundo do Pai, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Ou seja, o planeta Terra é a parte de onde estamos no nosso corpo físico, nosso corpo material. Quando deixarmos a nossa matéria, vamos regressar ao plano espiritual. Para isso será necessário esse desenvolvimento moral. E é por isso que nós estamos aqui hoje no corpo material, encarnados, para que a gente possa trabalhar nessa oportunidade em prol do nosso desenvolvimento. E quando ele diz, os espíritos não vêm isentar o homem do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho a que ele conduz. Ou seja, nós somos conduzidos, estamos nos direcionando, nos organizando, nos mostrando que o mundo caminha para uma evolução contínua e que isso é necessário e vamos ter conforme o fruto do nosso trabalho. Então, quanto trabalhamos para que a gente possa nos desenvolver? E a ciência, o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento cultural, tantas pesquisas que nos traz as novas realidades, novos recursos, e hoje nós temos muito, né? Um pouco mais recente, mas já tem um tempinho, a psicologia vem uma grande ciência que nos traz as possibilidades de trabalharmos diretamente com o nosso ser, que são os nossos valores morais, que a psicologia consegue trabalhar. Porque esse valor moral, ele não é físico, ele é um valor, ele é imaterial. E a psicologia, através dessa ciência, nos traz a compreensão do que é esse nosso valor moral, esse nosso ser que é composto desse valor. E para que a gente possa compreender como ele se manifesta em nós, como podemos nos desenvolver, como podemos nos compreender. E a dor que se manifesta em nosso corpo, ela vem como ferramenta para nos auxiliar no desenvolvimento do nosso ser. Para nos dizer que algo não está adequado, que algo está doendo, porque precisamos compreender. A dor, ela não vem para nos fazer sofrer, mas vem como um alerta, como um sinal que precisamos compreender o que está nos acontecendo, né? A dor da alma são os nossos valores que adoecem o nosso corpo, né? E quando nós não conseguimos compreender o nosso ser, a nossa alma, compreender os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós entramos em sofrimento. Isso manifesta no corpo físico, e a ciência nos traz lindos recursos para que a gente possa trabalhar com o nosso ser. Traz florais, tem florais de Bach, florais Saint-Germain, e se alguém tiver conhecimento e pode comentar abaixo aí no chat, tantos tipos de florais que existe, acupuntura para trabalhar com os pontos energéticos do nosso corpo, reequilibrando os nossos chakras, passe na casa espírita, trabalhos com passe, magnetismo, né? Os estudos do Evangelho é algo que nos ajuda a promover e reformar o nosso ser moral, a nossa alma, para que a gente possa compreender e sentir e entender o nosso ser e possamos nos acolher, reconhecendo dentro de nós, no nosso interior, que existe na perfeição sentimentos materiais, para que a gente alcance e desenvolva o melhor, os sentimentos morais, os valores morais. Então, por estarmos na matéria, sentimos os valores materialistas, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a intolerância, a nossa arrogância, a falta de paciência, a incompreensão. E quando nos colocamos a realizarmos trabalhos, estudos, vamos compreendendo que quando eu busco ouvir alguém, quando eu me coloco a ouvir, acolher alguém com a palavra, com uma palavra amigo, com uma prece, como eu me coloco a assistir alguém diante de uma situação,
desde uma situação de necessidade a um acolhimento de compreensão, de um momento de esclarecimento, de uma leitura de um evangelho, um momento de uma leitura saudável, de ouvir uma música. A gente começa a desenvolver e a compreender a importância do nosso bem-estar no sentido de ter a paciência, a tolerância, de que é necessário eu ouvir o outro, eu viver a presença do outro, acolher o outro no meu dia a dia, no meu tempo, no meu momento, e para que possamos nos libertar do nosso egoísmo que vem da matéria. E para que quando regressemos ao plano espiritual, possamos estar libertos dos valores materialistas, né? Nos achando que somos eternos nesses valores da matéria. E sendo que na matéria estamos apenas de passagem para desenvolvermos os nossos valores materiais, que é o necessário quando regressarmos ao plano espiritual. Porque no plano espiritual não vai a matéria. Então tudo aquilo que é da matéria vai permanecer na matéria. O que iremos regressar, e junto conosco, somente os valores materiais, os valores morais, que é o nosso amor, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa... Tudo aqueles valores que vamos desenvolver, né? Com a caridade, que é o trabalho, a compreensão, o desenvolvimento do nosso ser. E isso o Evangelho nos traz, é o alimento divino, que é o Evangelho, o alimento necessário para a nossa caminhada, para que a gente possa se alimentar e nos fortalecer na compreensão do que é o ser espiritual, que nós somos seres espirituais de passagem no planeta Terra, na Terra, para aprendermos esses sentimentos, aprendermos e desenvolver esses valores. E essa oportunidade, ela é rica, ela é única e ela é tão importante para cada um de nós, porque quando regressarmos, nós vamos ter a realidade plena de tudo aquilo que somos, passado, atual e de tudo aquilo que ainda nos é necessário. Quando ele fala aqui também no final, pedir com a assistência dos bons espíritos, não tem como não lembrar da prece, porque a prece é quando a gente se coloca no diálogo com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com os nossos guias, com os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, com Mãe Maria, com Jesus, com Deus, onde tudo se manifesta, Deus está presente em todos, para que a gente possa ter essa compreensão, para que a gente possa se desarmar e se acolher verdadeiramente quem nós realmente somos, para que a gente possa se sentir encorajado de se amar, de se aceitar na integridade, porque nós somos maravilhosos pela criação, mas temos as nossas imperfeições morais, a qual nós lidamos no dia a dia. E hoje estamos tão acostumados com a mídia, né, que tudo é lindo, tudo é perfeito. Quando nos deparamos com sentimentos ou pensamentos que não nos agradam, nós recusamos e renegamos bruscamente. E nós precisamos, e há essa necessidade de acolhermos dentro de nós com aquilo que nós somos e desenvolvendo em nós o nosso melhor, através da nossa compreensão, do exercitar o nosso ser. Então, diante da nossa existência no dia a dia, eu vejo e sinto isso, eu falo por mim também, a necessidade de me colocar em prece, rogar a Deus esse amparo para que a gente possa resistir ao mal, né? O mal do nosso egoísmo, a nossa vaidade, que nos leva a tantas consequências, sofrimento. Porque o nosso corpo sofre, o nosso ser sofre diante de situações que a gente às vezes não consegue se sair, né? Passar por elas sem ser egoísta, sem ser vaidoso, ou se acreditar, né, o único diante de tantas situações, mas para que a gente possa se acolher verdadeiramente. Tem uma passagem do livro, eu vou citar duas passagens que eu gosto muito,
que é do autor José Carlos de Luca, que ele fala no livro Jardim da Minha Vida, na página 84, 2017, esse livro. Comenta a observação do psicólogo, ele comenta a observação do psicólogo Marlon Heikdal. Precisamos aprender a nos relacionarmos com nossas imperfeições de maneira humanizada, não pendendo para a aceitação irrestrita e imoral do que somos, sem o extremismo do desejo de anulação imediata das imperfeições que hoje sabemos ser ilusória e impossível. Então, nós não vamos nessa existência sermos um São Francisco de Assis, nessa única existência. Mas eu, Marcos, posso ser um pouco melhor do que eu sou, do que eu fui, e amanhã eu vou conseguir ser melhor do que eu fui hoje. E a espiritualidade, o espiritismo, vem nos trazer essa compreensão através do evangelho, dos estudos, despertando-nos para essa consciência que somos um ser espiritual de passagem na matéria, exatamente para isso, para que a gente nos compreenda no nosso ser integral, nos acolhendo com amor. Porque como eu vou dizer que amo ao próximo se eu não consigo ter tolerância, se eu não consigo ter respeito pelaquilo que o outro é, como ele é, na forma como ele se coloca, porque eu não consigo aceitar em mim as minhas imperfeições, as minhas intolerâncias, o meu ego inflado, a minha vaidade, meu orgulho, a minha intolerância. Então, se eu não consigo acolher a minha realidade, eu não vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo. Então, me amando, me acolhendo, não de forma como, eu sou assim, eu sinto isso, eu tenho... Não, eu vejo o que eu sinto, reconheço o que eu sinto, o que eu sou, o que eu penso, e olho na figura de Jesus, no guia que ele se coloca como guia e modelo da humanidade, nos valores que ele nos ensinou e que nos é necessário desenvolver para que alcançamos esse papel, essa missão, esse ser que Jesus é, e ele diz que todos nós podemos ser. E nos inspirando em Jesus para que a gente possa trabalhar isso. E aqui o Marlon Heikdal coloca que é necessário aprendermos nos relacionarmos com as imperfeições de maneira humanizada, aceitando com naturalidade, não achando que somos capa de revista, que temos que ser aquela imagem perfeita que não mostra a realidade de cada um. Então, cada um de nós necessitamos da nossa realidade. E só para colocar também aqui, no livro do Divaldo Franco, O Homem Integral, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, o homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação, pescá-los no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhe constituem motivos de conflitos e dar-se-lhe a meta. Nós estamos passando esse momento da pandemia e neste momento todos nós estamos nos colocando numa reflexão muito profunda com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e nos deparamos com as nossas dificuldades. Mas temos que nos entender e lembrarmos que nós não estamos sozinhos. A espiritualidade nos auxilia e todos nós encarnados estamos aqui no centro, estamos aqui para nos acolhermos e acolhermos a cada um de vocês que estão nos assistindo e que vir a sentir a necessidade de sentir-se ouvido ou buscar um momento de compreensão em relação à espiritualidade, à sua existência, pode nos procurar pelos canais do GEAL. Temos atendimento fraterno, temos grupos de estudos, temos inúmeras maneiras de lhe proporcionar a forma com que você busque a compreensão em si e ferramentas para se auxiliar, para buscar a compreensão de si. Né? Existem grupos de terapia, existem grupos de reforma íntima, tem a oficina das emoções, tem inúmeros recursos
podemos buscar na saúde pública, tanto em saúde privada, tratamento com florais, com homeopatia, com acupuntura. Tem inúmeras ciências e ferramentas que nos auxiliam em busca do nosso equilíbrio, corpo físico, mental e espiritual. Então, esse trabalho que somos convidados a realizar no dia de hoje e que o Evangelho vem ao longo de sua existência, até os dias de hoje, nos trazendo esse convite, essa busca, compreensão, está aí colocado para cada um de nós. Eu lembro que a Carla colocou no trabalho da palestra que ela realizou no domingo, acho que, se eu não me engano, retrasado, acho que é os frutos, bons frutos, eu não me lembro agora o tema, que ela fala que todos nós estamos no lugar certo, no momento certo, e cada um de nós somos convidados a realizar esse trabalho. E o Evangelho de hoje afirma novamente: o objetivo de estarmos aqui na Terra é exatamente trabalharmos com o nosso ser. Isso nos é necessário, é a nossa convocação e o nosso propósito, material e espiritual, aqui, agora. E para nós encerrarmos, eu quero pedir a todos vocês, e a espiritualidade amiga, aos trabalhadores espirituais do André Luiz, aos guias e mentores, que possam nos auxiliar na compreensão e no acolhimento desse Evangelho de hoje de forma fraternal, que cada um de nós possamos nos sentir acolhido em nosso íntimo, nosso coração, com muito carinho, e que mesmo diante de todas as dificuldades que estamos enfrentando, de trabalho, com o nosso sustento físico, emocional e espiritual, que possamos enxergar no momento devido o auxílio que possa chegar até nós e que possamos ter a simplicidade e de acolher o auxílio que nos é oferecido. Isso eu digo a mim, Marcos, a cada um de vocês que estejam assistindo, e que cada um de nós temos uma necessidade diferente um do outro, ou de repente parecida, mas que cada um de nós possamos nesse momento nos colocar de forma simples e direta com Jesus, para que possamos acolher as nossas necessidades e que a espiritualidade amiga nos conduza a encontrar tudo aquilo que nos é necessário para que a gente alcance nesse trabalho do dia a dia de nossa existência as ferramentas necessárias, o pão para nosso corpo físico e o pão para o nosso emocional e o pão espiritual que nunca nos falte. Que a espiritualidade nos auxilie nessa compreensão e nesse acolhimento do ensinamento do Evangelho em nossa existência. E para encerramento, vou fazer a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando se é perdoado, é morrendo que se vive pela vida eterna. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui com cada um de vocês e que este momento conforte o coração de cada um de vocês diante da vossa experiência que cada um de vocês estão vivendo, assim como o meu também, diante da minha experiência que estou vivendo. E que rogo essa espiritualidade tão amiga, tão amorosa, que é Deus, através de tudo aquilo que criou, que nos aconchegue no vosso amor, que possamos, Pai, compreender e acolher a sua verdade. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Sejam bem-vindos sempre ao GEAL e todos os grupos de trabalhos e estudos. Obrigado. Um grande abraço, uma ótima semana.